Olá, tudo bem com vocês? Hoje a reflexão é sobre: você é capaz sim, você tem potencial. Deus está pedindo para falar isso para vocês. Porque olha, eu vou te falar uma coisa. Eu passei por isso. Você já teve aquela sensação de incapacidade? De ter vontade de fazer algo, de ter sonhos e se sentir incapaz? Mas Deus ele pede para falar para você: você é capaz, sim. Mas essa capacidade, ela não vem de nós. Essa capacidade vem de Deus. Porque Ele nos habilita, Ele nos capacita para fazermos coisas que nunca imaginamos. Essa é uma experiência que eu vou até compartilhar com vocês aqui. Eu tinha uma outra profissão, estava muito bem, mas Deus, Ele me tirou de uma zona de conforto. E quando a gente entrega a nossa vida a Deus, para que Ele guie nossos caminhos, para que Ele mostre a vontade dEle, tudo começa a mudar. O primeiro passo é a gente entregar a nossa vida para Deus, para que Ele manifeste a vontade dEle em todos os caminhos. E quando isso aconteceu, tudo começou a mudar na minha vida. E na área profissional, que eu estou dando contando a minha experiência, eu nunca imaginei ser terapeuta. Isso nem passava pela minha cabeça. Até porque eu, no momento, estava enfrentando conflitos emocionais. E eu acredito que tem muitas pessoas que estão hoje passando por esses conflitos emocionais mesmo, internos, e depressão, crise de ansiedade, pânico, até mesmo instabilidade emocional, crise em relacionamentos. Isso tudo mexe com as nossas emoções. Eu sou terapeuta hoje, formada, mas Deus me capacitou. Porque primeiro Deus ele tratou comigo, dando a direção, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que nos cura, cura nossa alma. E aí eu também tratei com os profissionais as emoções, que os terapeutas trabalham, vários profissionais trabalham nessa área, e é muito importante. Eu posso dizer que você unir os profissionais com o discernimento e o poder de Deus, aí vem a cura completa, porque nós precisamos desse encontro, trabalhar essas duas áreas, e foi assim que para mim funcionou. Eu estou falando de uma experiência que eu tive, e Deus mudou totalmente o meu caminho profissional. Ele me deu essa direção de cuidar de pessoas. Ele me capacitou. Ele mostrou um dom para mim, um talento que eu tinha, que eu nem sabia. Porque, como eu falei, eu estava vivendo problemas emocionais, conflitos internos. Então, isso não passava pela minha cabeça, como que, eu vou ajudar outras pessoas vivendo isso. Então, isso foi, tudo aconteceu antes, de estudar, de me capacitar, de me formar, eu sou terapeuta hoje e ajudo outras pessoas. Então, nada mais você viver aquelas sensações, você viver, esses conflitos emocionais, porque hoje eu sei o que as pessoas sentem. Eu passei pela situação, eu consigo ter um entendimento, e Deus Ele é tão perfeito que Ele fez eu passar pela situação para entender o que as pessoas passam, entender o que elas sentem. E hoje, depois de me capacitar, estudar, tem a parte da teoria, tem a parte da ciência que nós aprendemos, no curso. E eu também tenho um entendimento hoje que Deus foi me ensinando a parte espiritual, porque eu aplico também no meu tratamento
os fundamentos da palavra de Deus. Porque Deus deixou todos os ensinamentos para a gente na Bíblia, para todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente une os dois, nós podemos realmente, de fato, ajudar as pessoas. Inclusive, se vocês estão passando por uma situação dessa, algum conflito emocional, depressão, crise de ansiedade, ou qualquer outra situação, comentem aqui. Eu aprendo, como falei com vocês, trocando essa experiência, contando também do que eu vivi, a minha experiência. Eu acho que essa troca é importante, porque todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, decisões que temos que tomar, caminhos que temos que mudar, e Deus mudou o meu caminho, Deus mudou a minha vida por completo, e porque eu não acreditava que isso seria possível, de ser uma terapeuta, e hoje eu sou. E você que tem um desejo, que Deus colocou dentro do seu coração, que você tem esse sonho, coloque nas mãos de Deus. Porque quando eu me entreguei e eu pedi para Deus guiar os meus caminhos, Deus me dá o discernimento, Deus me capacitar, a gente precisa pedir isso para Ele, para que assim Ele possa transformar a nossa vida, de acordo com a vontade dEle. Porque às vezes a gente quer tomar decisões, e tomamos decisões, depois nos traz consequências ruins. Então a reflexão e a palavra que eu tenho para falar hoje para vocês é que não se deixe limitar. Porque nada vem de nós. Ele vai nos capacitar. E você vai começar a desenvolver potencial que você tem por muitas vezes aí guardado dentro de você porque você não acredita. Você não acredita em você. Mas acredite que você tem potencial sim. Deus, Ele deu dons, Ele deu habilidades para a gente desenvolver. Com a ajuda dEle, nós vamos ter essa direção de saber qual é o nosso dom, que, como eu falei, eu não sabia que tinha esse dom. Eu não sabia que tinha essa capacidade. Deus, com o passar do tempo, que tudo é um processo, Um processo, nada é da noite para o dia, temos que ter paciência, tudo vai acontecendo, Deus vai nos direcionando, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que trabalhar, temos que fazer a nossa parte também. E é tudo um processo, não precisamos ter pressa, precisamos fazer tudo com excelência, com qualidade, com ordem, com organização, porque Deus, Ele é Deus da ordem. E Ele fala que tudo que a gente for fazer tem que ser com excelência. Porque tudo que nós fazemos é para Deus. Em primeiro lugar é para Deus. E se Ele dá o melhor dEle para nós, por que nós não iremos dar o nosso melhor? Para Ele, como profissional, como mãe, como pai. Tudo na nossa vida, se a gente pensar que estamos fazendo para Deus, nós iremos automaticamente, naturalmente, fazer o nosso melhor. Hoje eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, porque eu sou uma terapeuta, eu ajudo as pessoas na área emocional. Um dia me ajudaram, um dia eu passei por todas essas crises, por todos esses conflitos que vocês, alguém aqui está me assistindo agora, está passando por isso. Eu tenho até, inclusive, tenho meu contato aqui, se você precisa e tem interesse em conhecer meu trabalho, entre em contato comigo. Posso ajudar como profissional. Aqui eu sempre venho dar uma reflexão, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, para você acreditar em você. E Deus, Ele fala na palavra, em Filipenses 1:6, Ele começou a boa obra e Ele é fiel para cumprir. Se você colocar em prática, se você se esforçar, fizer a sua parte, ir atrás, às vezes você está desanimado, você não tem nem força, mas não deixe esses bloqueios emocionais paralisar a sua vida, não deixe o medo te dominar, vai mesmo sem vontade, vai mesmo desanimado, pede para Deus tirar essa sensação de desânimo, essa sensação de incapacidade, porque só Deus pode fazer isso. E Ele vai fazer. E gostaria de comentar com vocês
Está escrito na palavra de Deus, 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então está escrito na palavra de Deus. Então pode confiar. Tudo que está na palavra de Deus vai se cumprir. Se você crê, vai se cumprir. Essa é a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês hoje. E como eu já havia dito, eu sou terapeuta. Se você quiser conhecer meu trabalho, o meu contato está aqui na descrição e podemos conversar. Espero que tenha ajudado vocês e acredite em você. Acredite no seu potencial, ou melhor, no potencial que Deus pode te dar, no potencial que Deus pode habilitar, no potencial que você tem aí escondido. Não tenha medo, não temas, Deus está contigo. Está escrito na palavra de Deus também. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus permaneçam com vocês. Amém!